É isto. É isto. Ora, cá está. Cá está. Como é que é? Bicampeões. Bicampeões. Pronto, olha. Então agora rumo ao tri. Vamos embora. Bom, para onde é que a gente começa isto? Pá, pois a questão é essa, por onde começar. Porque eu em 50 anos de vida, pá, é a primeira vez que eu vejo o Sporting campeão, bicampeão neste caso. Não é? Certo. E para mim também, com 36. Né? Portanto, sempre com interregnos brutais, que é a cena mais engraçada. Certo. Eu nasci em 74, fomos campeões em 82, mas eu era muito pequenino, mal me lembro. Certo. E depois foi o ano em que me casei, em 2000. Certo. Eu nasci em 89, depois também acompanhei. Portanto, foi sempre depois que tiver um ano. Não fomos campeões, não fomos no ano seguinte, fomos no outro. Exato, fomos nós, foi o Boa Vista, naquele campeonato que enfim, depois fomos nós outra vez. Ia-se chamar Campeonato de Felipe Loureiro. Certo. É engraçado que, tipo, a Itália descobrem os escândalos e tiram aqueles títulos todos ao clube que andam a roubar. Certo, não, cá isso não se pratica. Cá não, cá bem dizer isso. Agora vais ali de castigo para o canto, que é a terceira liga, depois voltas, a gente dá-te um dinheiro. Não, depois voltas porque o tribunal disse vocês fizeram isso, mas fizeram mal. Certo. Em Portugal é assim. Exato. Mas pronto, fomos campeões depois em 2001, 2002, não estou em erro, que é o ano do Jardel. Depois tivemos novamente o interregno, não é? Certo. E chegamos agora a esta situação de em 5 anos 3 títulos. Exatamente. Portanto, uau. Uau mesmo. Mas pronto. A festa foi bonita. Este episódio a gente podia dissecar o porquê destes títulos. O que é que mudou no Sporting para chegarmos aqui? Certo. Não é? Bom. O que é que para ti fez tanta diferença? Não olhando a direções, a diferença foi o termos batido no fundo e ter sido preciso construir. Mas Sabes mais do que. Mas eu não estou. Atenção Sim. que quando digo bater no fundo, o bater no fundo não foi quando o Varandas entrou. Não. Bater no fundo foi antes. E durante. Foi lembrar que nos primeiros anos de Varandas. Foi o período do Godinho. Sim, o Godinho. O eixo tem Godinho. Certo. O eixo tem Godinho é que é o grande bater no fundo do Sport. É. O sétimo lugar. Isso. Aliás, uma coisa, nos clubes grandes só tinhas visto com o Vale Azevedo. Certo. Não, mas mais do que isso. É o nível do se não me engano, nesse array de presidentes que tiveram no clube. O sétimo lugar já é com o Godinho Lopes, atenção. Sim. Não, aliás, o Betancourt não. O Soares Franco. Esse era o imobiliário, era o vendedor de imobiliário. Que, se fores ver bem, é o único que num dos anos teve lucro e foi porque vendeu tudo. Até o Alvalax e o prédio que a gente tudo. E agora temos que o recomprar. Isso. E o lucro. E atenção. E na altura o lucro que ele conseguiu nesse ano foi de 200 e poucos mil euros. Exatamente. Pronto. E terminou com o Godinho a vender jogadores para pagar a eletricidade do estádio. Acho que é esse o nível. Se não estou em erro, até foi o Van Wolfswinkel. Foi sim, senhor. O lança holandês que a gente vendeu para pagar conta. Exatamente. Portanto, sim, aí é que foi o bater no fundo. Esse foi o bater no fundo. Eu vou-te dizer, para mim, sim, a grande alteração leva há trabalho, não sei o quê, bem, mas a grande mudança não é no Sporting. É no futebol português. É o VAR.
Também. É o VAR. Eu acho que nós temos de dar mérito a isso. Porque o primeiro grande defensor do VAR vem do Sporting. Não podemos esquecer. Que é Bruno Carvalho. Yeah. Mérito quando ele é merecido. Claro que sim. E eu lembro-me perfeitamente. Luís Filipe Vieira vem dizer o VAR não, e não sei o quê. E depois toda quando a gente. viu... Toda a gente. Da Federação, tudo. Toda a gente. E depois quando veem que aquilo é irreversível porque vai ser aplicado no mundo, de repente são todos defensores do VAR. Antes primeiro era só um maluco. Era o Sporting. Certo. É que seria? Maluco esse que foi à UEFA e à FIFA advogar pelo VAR. Atenção. E de repente há uma mudança brutal do futebol português e o Sporting começa a ganhar títulos. Que engraçado, não é? Certo. E se pensarmos bem, se recuarmos bem, ainda antes de ganharmos estes títulos, já no período do Bruno Carvalho, ficámos sempre muito perto. Foi precisamente no momento em que entra o VAR no jogo que o Sporting começa a ficar consecutivamente nos segundos, muito perto do primeiro, algumas vezes durante a época em primeiro lugar, a ir quase sempre à Liga dos Campeões. E por isso... Aliás, o primeiro ano dele ficamos logo em segundo e vamos à Liga dos Campeões com o Leonardo Jardim. Também há aqui uma cultura de contratar melhores treinadores, não é? Deixámos de contratar os Roberto Vasseges e os Carlos Carvalhai. Certo. E há uma inversão. E apesar de tudo, se pensarmos, quando Varandas faz a aposta em Marcel Kaiser, não é uma aposta... obviamente, estudasse um bocadinho que era o Marcel Kaiser, se calhar esse não seria uma aposta assim tão inteligente, mas vendo o pedigree dele, que é o gajo que vem das academias do Ajax, nem é um absurdo, não é? Sim. Pois mudou-se o paradigma internamente no clube também. Os desesperos dos Silas e não sei o quê já é um bocadinho. Certo. Mas aí... Mas é num contexto mais aflitivo, Exato, é isso. Porque aí são decisões tomadas pelo Varandas, e a gente falou nisso na altura, em desespero de causa, que é. Ele não sabe quem é que contrata, não percebe muito da poda, e toca de contratar os treinadores que ganhavam o jogo anterior ao Sport. Pronto. Sim, e foi assim até bater certo. Quando bateu certo no Amorim, pronto. Check. Se bem que também te digo uma coisa. Se o Amorim não tem batido certo naquele primeiro ano... o Frederico Varandas já não era presidente do Sport. Há muito tempo. Então, porque tu tinhas aquelas manifestações de 3 mil pessoas à porta do estádio. Não vale a pena um gajo escamotear a verdade, não é? É isso mesmo. Escamotear a verdade, temos aqueles gajos que inventam as datas de fundação dos deles e pronto. Exato. Agora, nós aqui assumimos toda a merda que fizemos, é isso mesmo. Portanto, mas ainda assim, e ainda com o Varandas, e aí tem que se lhe dar o mérito também, ele manteve alguma da cultura que foi deixada no clube. Portanto, o Varandas manteve, ou pelo menos soube manter, e isso temos que lhe dar o mérito, manter esta cultura que a anterior direção deixou também no clube, de aproximação dos adeptos, da equipa, de exigência, exigência e vitória, sim. Exato, com as suas atrapalhadas declarações e com um departamento de comunicação inexistente, mas pronto, vá. A coisa tem-se endireitado, mas também porque também temos ido ganhando, portanto, a coisa tem-se endireitando, tal, vamos ver. Em termos de discurso ele também melhorou um bocadinho. Não está propriamente eloquente, ainda hoje na Câmara levou umas assobiadelas sem necessidade, não é? Mas as assobiadelas foi para o Carlos Moedas. Não, e para o Varandas também ter ido dar os parabéns ao nosso rival. Encher politicamente correto, onde as trombas. Estava-se a ver. Mas isso, pronto, a gente já sabe o que a casa gasta. Sim, mas tem que...
o futebol é o futebol, a política é política. Na política é que tu perdes as eleições e vais dar os parabéns ao gajo que ficou como primeiro-ministro. No futebol isso não há, meu. Isso acho eu, percebes? Tipo, não, isso eu concordo contigo. Eu percebo que ele quer... Olha, somos rivais, mas não há parabéns para ninguém. É isso mesmo. Não é? Porque, pá, isto é futebol, é diferente. Não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Até porque se ganhasse quem tem mais adeptos, a gente se calhar ganhava menos. Certo. Portanto, não é a mesma coisa. Yeah. Pronto. Já se as bilhetelas ao Carlos Moedas foram mais do que merecidas. Mas não seja. É assim, eu não quero estar aqui a fazer comentários políticos, mas também não. A uma pessoa que claramente vive desligada da realidade, é normal que esse tipo de calços aconteçam. Certo. Sim, até porque a subida delas foi por causa do fecho dos restaurantes e não sei o que naquilo. Sim, epá, não, e parece que o ano passado houve montes de problemas com a festa de campeão do Sporting. Vou. Há 2 anos houve problemas com a festa de campeão, não foi do Sporting. Certo. Portanto, e aí o Varandas até teve algumas menções a dizer que não se pode tratar de certa maneira os adeptos de futebol por causa de meia dúzia de... aí ele até teve bem. Sim. Deu tacadas em 2 sentidos, sendo que uma das tacadas foi diretamente no sentido do Presidente da Câmara, e ele lá ao lado teve que fazer de conta. Lá está, é desligado da realidade e não percebeu o toque também. Exato. Era para ele. E provavelmente ainda foi perguntar à assistente, mas porquê é que ele... Olha, não percebi. Não, primeiro pergunto, isto é festa de quê? Exato. E porquê é que estão todos de verde? Tem que dar estas coisas a estes gajos, né? Que ganharam a liga lá. Sim. Tiveram muito bem nas competições europeias, é por causa disso, não é? Ele não faz ideia, do que é que se passou. Ele estava em casa a dormir, até foi o Marcelo que lhe deve ter ligado a dizer: olha, acabou o campeonato hoje. Sim, não, polícia, olha, vê lá aí as estradas e não sei o quê, que pronto, vai haver aqui uma cena e não sei o que, pronto. Pronto, é o presidente da Câmara que teve. Pronto. A única diferença em relação ao anterior é que este parece que não passa informações aos russos. Exato. É um plus nesse aspecto. Mas pronto. Houve uma coisa que me chamou muita atenção. Foi o Varandas hoje falou, nós ganhámos o campeonato com um orçamento de, eu acho que ele disse 25 ou 26 milhões. Ok? Sim. De euro. Sim, deve ter sido mais ou menos isso. E eu fui ver, eu encontrei uma informação que o orçamento do nosso rival pelo campeonato foi de 65. Terá sido o 12º clube a gastar mais em 2024. Sim. O que torna a nossa vitória ainda mais especial. Aliás, tu notas isso no plantel do Sporting também, por causa das lesões e as dificuldades que a gente teve, mesmo a ir ao mercado e tudo mais no mercado de inverno. Portanto, eu percebo isso, mas se tu pensares... E por isso esta vitória sabe muito melhor. Houve uma inversão, e aí é onde um dos grandes erros para mim do Sporting foi ter contratado o Jorge, de certa altura. Porque houve um desinvestimento na formação. Sim. E mais uma vez provou com Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, João Simões, Giovanni Kenda. Sem sombra de dúvidas. Temos é que enquadrar isso no contexto da altura. Que é, na altura era o treinador mais titulado que estava logo ali à mão. Foi uma bicada no nosso rival. E a verdade seja dita que não fosse algumas decisões de arbitragem, nós tínhamos ganho, exatamente, nós tínhamos ganho aquele campeonato. Largo. E hoje, se calhar,
as coisas podiam ser diferentes. Se calhar hoje já podíamos estar a fechar um trio, uma coisa assim. Não, Sim. Portanto, sim, aquilo atrasou-nos. é isso, portanto, há que enquadrar Tudo o que a coisa no aconteceu contexto da altura. Tudo o que aconteceu a partir daí, Exato, e eu agora, continuo a achar que foi o medo do agigantar do Sporting nessa altura que levou a que acontecesse tudo o que aconteceu. Isso eu acredito. Tenho a certeza que fomos muito sabotados de fora. Não, mano, mas é que não tenho dúvidas disso. De dentro também, mas especialmente de De fora. dentro também, mas sim, não tenho dúvidas disso. Mas lá aliás, está, há mails que falam nisso. Há mails que falam nisso. Há mails que falam nisso. Não, mas por isso é que eu estava a dizer. Há que encontrar as coisas no contexto da altura. Claro que, se fosse hoje, com o conhecimento que temos hoje, na altura, se calhar não se tinha de buscar o Jorge Jesus. Pronto, ok, certo. Essa dou de barato. Yeah. Mas era com o conhecimento de agora, não é com o conhecimento da altura. Outra coisa que eu acho que também contribui muito para o que aconteceu foi que passámos, em vez de irmos buscar o. Como é que o gajo joga agora no Farense? Diomande? Não, Diomande é o nosso central. Diaby. Será? Os Diabis, sim. Os Diabis da vida e os Stés. Começámos a olhar para dentro do nosso mercado e é graças a isso que fomos buscar o Nuno Santos, o Pote. E aí temos que agradecer ao Amorim. Sim, aí temos que agradecer muito ao Amorim. E esta equipa que ainda tens hoje e que foi bicampeã, ainda foi construída pelo Amorim. Ok? Portanto, olhando agora para o futuro, este é o meu medo. Que será que quem se manteve no clube aprendeu alguma coisa com estes anos? E não só isso, será que o Rui Borges tenha, nós não sabemos, não é estar aqui a tirar mérito ao homem ou que tal, nada disso, mas será que ele tem a mesma visão para escolher jogadores que teve Ruben Amorim, não é? Porque exatamente. Não vamos esquecer, se calhar o melhor jogador que a gente viu jogar no Sport se chama Vítor Gyökeres. Nem mais. Por muito que os Yazal, os Mário Jardins, os Lietzen, os Malakovs, todos jogadores extraordinários, os Aldo Duchers, o Naibe, exato. O André Cruz, o César Prates, jogadores extraordinários, mas exatamente. como o Gyökeres, meu amigo. Não tens. Ou se olhares ainda mais amplamente, a dupla Human Gyökeres. Sim, não é? 80% do planeta é coberto por água e o restante é pelo Human. Exato. Um bocado por aí. Aliás, e vou-te lembrar, vamos lembrar de uma coisa: Human era capitão de uma equipa que constantemente luta para não descer, que é o Lecce. Yeah. Okay? O Human jogava numa equipa da Primeira Liga Italiana, mas uma equipa que luta para não descer. Exatamente. Houve ali uns olhinhos do outro mundo. Certo. O tal que antes de vir apelidavam de violento. Lembras-te? E o Gyökeres era um jogador de segunda liga inglesa. Como se a segunda liga inglesa não fosse superior a 80% dos campeonatos de primeira divisão da Europa. E já para não falar do próprio português. Pois. Pelo menos mais competitivo é, caralho. Ui. Exato. Mais competitivo, tem mais dinheiro. Não, e vamos lembrar os clubes que só este ano disputaram a segunda liga inglesa, quer dizer, Leeds United, claro. Sunderland, não é? Há pouco tempo andava lá o Nottingham Forest, que é um bicampeão europeu. Yeah. Vamos ter um bocadinho de... O próprio Wrexham está quase na primeira liga. Sim, mas o Wrexham nunca teve na primeira liga. Mas o Coventry teve, por exemplo, onde jogava Vítor Gyökeres. Também teve. Yeah. É? O mítico Coventry do Peter Nudluvo. Eu lembro-me deles na primeira liga. Yeah.
Portanto, pá, é isso. Mas houve muita coisa que mudou do Sporting para muito melhor. Não haja dúvida. Claro que sim. E hoje estamos a recolher louros do trabalho de muita gente. Sem dúvida. E todos os que passaram no Sporting, desde a direção do Bruno Carvalho para a frente, contribuíram para isso. Não podemos esquecer que agora é o momento em que não podemos vacilar, porque vamos estar numa situação muito favorável, que é a entrada direta na Liga dos Campeões. Só nós é que temos. Os outros o dinheirinho fresco a entrar. Yeah. Não é? E se a coisa for bem feita, ganhando ou não o campeonato, o tri, mas sim, podemos ganhar a hegemonia do futebol português. Eu acho que para ganhares a hegemonia do futebol português tens que ganhar o tri. Especialmente, eu acho que vai haver um all-in de outros dois clubes. Porque não há. O único caminho que eles têm é fuga para a parede. Porque o Porto não tem dinheiro para fazer all-in. Mas vai ter. Mas garanto que vai ter. Só se arranjarem um investidor qualquer. Mas vai ser um all-in muito mais perigoso do que o do Benfica. Pronto. O Benfica, repara, nestes últimos 5 anos tem vivido de all-in em all-in. É isso? À conta de eleições. Sim. Isso, o Benfica é só all-ins todos os anos. Recorda-me onde é que tu te lembras de um clube português gastar 30 milhões de euros num jogador? Muito raramente. Ou quase nunca. Nunca? Yeah. É o Cockchu, não é mais ninguém. E é claramente desesperada. Yeah. Não estou a tirar o mérito ao homem de ser ou não bom jogador. Longe de mim, atenção. Só estou a dizer que para um clube português, se calhar é uma realidade que não faz sentido. Certo. Porque é o quê? É o teu orçamento da entrada dos grupos na Liga dos Campeões para um único jogador. Certo. Mas isso é a estratégia do Benfica nos últimos anos, olha lá. E não é só no futebol, é em tudo. Como é que tu vais vender? Quanto é que vais vender esse gajo? Pois, não ganhando o campeonato, o jogador desvaloriza, né? A realidade é o que é. Certo. Mas enfim. Enquanto o Sporting realmente fez os investimentos de milhões, mas repara quem são eles. Certo, foram escolhidos a dedo. Foram 20 milhões, mas na verdade valem muito mais que os 20 milhões que foram pagos por eles. Era com uma percentagem de certeza, não é? Quer dizer, tipo, Yulman e Gyökeres. Certo? Pois. O Yulman vale. O Yulman, juntamente com outro jogador que não lembro quem é atualmente o jogador mais valorizado do transfer market da Dinamarca. Certo. Não, sim. Vamos brincar, não é? Não é qualquer coisa. É uma questão. Não tenho a certeza, é o ponta de lança do United. Será? É capaz de ser o Gölberg? Capaz de ser. Capaz de ser. Mas tipo, joga no Sporting, o Yulman. Certo. Jogador mais valioso da Dinamarca. E um é avançado, outro é médio. Certo. Atenção. Certo. Não é? O Gyökeres não é o maior valor da Suécia. Está o Alexander Isak, colega dele de ataque na Suécia. Mas é o único que o bate também. Sem dúvida. Portanto. Não. Agora, só é pena termos um campeonato fraquinho também, não é? Com os jogadores. Mas... E hoje eu vi as notícias do mercado de transferências e até me assustei, quer dizer, tipo, o Salvador acho que despediu o Carvalhal. E o Carvalhal descobriu sem...
Quer dizer, andou ali a lutar pelo terceiro lugar, taco a taco do Porto, com muito menos orçamento, claramente menos equipa, mas vai já de vela por causa da história. Não está para buraco. E é, enquanto tivemos estes presidentes em Portugal, meu caro amigo, é que o homem nem tem hipótese de formar um novo plantel para almejar a melhor. Não é que eu acho que ele seja grande treinador, atenção. Sim, mas enfim. Assim, a qualidade é por baixo. Ao menos o Guimarães, olha, teve um risco calculado, que é, pá, se calhar quando não vamos às competições europeias, mas vamos dar aqui um salto do buraco financeiro em que estamos e vamos vender toda a gente em janeiro. Conseguir, enquanto estamos possível. Certo. É o que é. Mas se calhar para o ano que vem mais fortes. Sim. Agora o Braga é todos os anos o ano zero. É a competitividade do nosso campeonato. Está. Mas é a receita, repara. Ou das duas uma. Ou são um clube pequeno e vivem à custa dos agentes. Não é? E é a merda que é. Ou então são clubes que têm um bocadinho de dinheiro. Pronto, também não é? O campeonato português também não é um campeonato rico. Mas depois passam a vida a fazer all-ins e a endividarem-se. Yeah. E se bem que, pronto, nos outros é só no futebol, no caso do Benfica, então é crónico, como sabes. Né? É no futebol, é no futsal, é no futebol feminino, é no vôlei, é tudo. É o que queria. É. Capitão de dinheiro resolve todos os problemas. E no fim do dia apanham sempre na pana mesmo. Certo. Pronto. Não, mas Mas lá está. Se me perguntarem quem é que eu quero que vença as eleições no nosso rival, eu vou já dizer Rui Costa. Exato. Epá, mas ele que continua. Deus o guarde por muitos anos. Ele e o Laje. E o Laje, o Laje, pá. É. Mas, eu nunca vou esquecer daquela cena do Laje a agradecer no estádio do Botafogo aos adeptos, os adeptos chamarem. Não consigo, não consigo. Não consigo. Pá, não, é um momento marcante. Certo. Não, e depois, pá, tu vês o nosso plantel. Eu sei que agora está, pronto, é tudo coisas bonitas, mas eu acho que é das pequenas coisas que tu notas a diferença. Onde é que tu notas a diferença? O Yulman fala português. O Jóqueres diz muita coisa em português. Vamos ser sinceros, ele sabe que se vai embora. Ele não tinha necessidade nenhuma de aprender português. Certo. Percebes? Ele sabe. Mas aprendeu. Yeah. Já vi vídeos do Yulman a encorajar o Arder a falar em português. Lá está, porque mais do que jogadores individuais, quanto de grande qualidade, nós temos uma equipa. É isso. Tu vês dentro do balneário, depois do jogo de Guimarães, apareceram as imagens deles todos abraçados a cantar e o mundo sabe que. Yeah. Isso também faz diferença. Certo. E depois ter jogadores chaves também dentro do clube que sentem o clube. O Bragança, o Quaresma, os putos, todos. Sim. E depois tens o contraponto do outro lado da segunda circular. Isto sei que. É assim, não quero estar a dizer mal do nosso rival deste ano. Mas a realidade é a realidade. Tens um presidente que acaba de perder um campeonato, o Rui Costa. Vem falar à comunicação social, a dizer, ele lamenta muito, tal, e a culpa é dele. E perguntam-lhe sobre o Di Maria, ele diz uma coisa. Não, vamos tentar ver para renovar o contrato, mas aí 15 minutos depois o Di Maria faz um post para dizer que foi o meu último jogo para o campeonato com a camisola do Benfica. Um abraço de quem? Exato.
É nessas pequenas coisas que se nota a diferença. Sim. E, pá, isto faz, obviamente, isto tem que fazer diferença. Claro. Mesmo que agora lhe renovem o contrato, consigam convencer a ficar, os outros todos vão olhar para ele e então, diz um cheque maior, ó palhaço. Exato. Ameaças que vais embora. Essa é que é essa. Yeah. Ou seja, faz diferença. Faz diferença. Faz. Tu olhas para o discurso do Pote. Certo. A maneira como ele desafia quase que este status quo de arranjar desculpas para as vitórias do Sport. É exatamente o que é. Não vão sem o Mourinho, não vão ser campeões. Sem o Vítor não vão ser campeões. Exato. Então, peraí. Acho. Ele, no fundo, o que quer dizer é: mas vocês acham que foi só por causa deles que a gente foi campeões? Esperem aí. Certo. Já tinha sido aquilo que o Amorim tinha dito o ano passado também. Certo. Mas este ano ele quis fazer um double down ao bluff que o Amorim fez ali. E eu acho que ele fez muito bem. Há muita gente que anda a criticá-lo. Não é? Sim, não. Ele teve impecável. Estou à espera de ver a próxima aparição daquela idiota da Sofia Oliveira na televisão. Com certeza vai dizer também: pronto, pode ter uma taberna. Certo. Ela ainda não percebeu que ela pode ser muito politicamente correta, mas que a idiota é ela. Certo. Ela, por pequenas frases e de conclusões cheias de certezas, sem conhecer as pessoas de lado nenhum. Yeah. Portanto, ou seja, o Sporting ainda tem que lidar com isto. Certo, mas isso já sabes, os comentadores, e não é só ela. Mas isso eu acho que tem muito mais a ver com. Isso é outra coisa que havia de se mudar no futebol português, que é esta cultura da televisão portuguesa e esta necessidade de teres eu por acaso não acho, comentadeiros. Porque vou dizer uma coisa: uma das coisas que mais me fascina tem sido ver que em Portugal há pessoas com uma espinha mais flexível que uma folha de papel. Atenção. Certo. Eu ainda me lembro quando diziam: não, vocês têm o Jóqueres, pai. Não, o Pavlidis é tão bom como o Jóqueres. Eles mudam de opinião. Assim, como quem muda de cuecas, aquela merda. É espetacular, não é? Mas mais uma vez, é um fenómeno que também só existe em Portugal. Sim, mas dá momentos maravilhosos. Não sei se tu já viste aquele momento do Calado na CMTV, num jogo contra o Benfica Aroca, quando o Aroca marca o segundo gol e ele começa a escrever num caderno. Tu já alguma vez pensaste o que é que ele estava a escrever? É uma boa pergunta, não sei. Queres as minhas teorias? Conta. Claro. Uma carta de amor ao Rui Costa. A letra do coração de melão. Pode ser. Mas o que é aquela albinha vê o Benfica levar o segundo gol e começa a escrever num caderno? Começa a tirar notas. Não sei. Tipo, o que é que foi aquilo? Mano, é tal cena. A gente não se pode esquecer. Até as figuras que hoje são política de merda, não é que começaram? Sim, verdade. É? O Ventura também é um produto do Correio da Manhã. Barra Benfica. E comentadeiro de Benfica. Pronto. É verdade. É tudo farinha do mesmo saco. Mas é fantástico como é que as pessoas que o viram a fazer comentários sobre futebol acham que o indivíduo tem credibilidade. Eu não tenho nada contra as pessoas. Eu não sou nada daqueles que dizem o Chega é um partido fascista, antidemocrático. Não, eles vão a eleições. Eles ganham a perda e não fazem golpes de Estado, nem matam pessoas de outras etnias. Dizem muita merda. Bom, sem dúvida. Olha lá, o Hitler também ganhou eleições.
Sim, mas também fez golpes de Estado. Pronto. E estes não. Portanto, enquanto eles não fizerem Mas golpes pronto. de Estado, para mim, pá, olha, Tá estão super. inseridos num contexto democrático. Caguei. Mas ainda assim, pronto, a parte curiosa é. E O atenção, gajo veio do Benfica. tu tens um bloco de esquerda de uma extrema radical que os partidos comunistas para o leste mataram não sei quantos milhões de pessoas e na China, e a esses ninguém aponta nada. Esses são altamente democráticos. Certo. Ok? E atenção, eu sou totalmente apolítico, portanto acho que até posso falar com algo à vontade sobre isto. Sim. Não, mas... E li Karl Marx e achei que ele escreveu muitas coisas interessantes. Ok? Portanto, Certo, não, sim, mas eu estava-me a excluir da parte da política. Eu estava só a parte das figuras. Onde é que elas surgem? Sim. Não. E o maior idiota deles todos surgiu aonde? Comentadeiro? Não, os dois maiores, apesar de, pronto, um infelizmente morreu, já morto, okay? Foi o Pedro Guerra, e ele vem daquele contexto do Paulo Portas, CDS, professor. Certo. E de repente é um vieirista. Exato. Que é também o mesmo gajo que escreveu um artigo sobre o Vieira e as negociatas do Vieira antes do Vieira ir para o Benfica, lembras? Exatamente. Mas eles têm que ser. Mas isso, o vice-presidente das modalidades deles também era o opositor que se juntou. O Zé Eduardo Muniz fez ali uns flic-flacs à retaguarda. Não sei porque é que não levamos aos Jogos Olímpicos. Claramente ele conseguia bater qualquer miúda de 14 anos na ginástica desportiva com a capacidade que ele tem de exercícios no solo. Não é? Exato. Não, eu vou me candidatar contra o Vieira. Não, agora estou na direção do Vieira. Não, o Risto Rui Costa é um bandido. Não é? Ui, não, afinal eu gosto muito dele. É. Isto é, pá. Eis o Benfica. Por acaso é curioso, quase todos são comentadores do Benfica. É particularmente... Não. Sabes o que é curioso? É os benfiquistas. Andaram a fazer conta 25 anos que estava tudo bem com o Vieira, que ele era um gajo muito a sério e que era perseguido. Mas depois, de repente, que grande bandido anda a roubar o Benfica. A sério, vocês não desconfiavam? Exato. Aqueles e-mails, pá. Aqueles amigos dele, tipo Boaventura, não implicavam. Pá, aquele avião cheio de droga. Exato. Aquele Gonçalves, pá. Que agiu sozinho. Aquele Paulo Gonçalves que vai para o Porto é campeão, vai para o Boa Vista é campeão e depois vai para o Benfica. Exato. Não, e quando o apanharam, agiu sozinho. Não. Agiu sozinho. Sempre. Ele é que decidiu pela sua própria cabeça beneficiar o Benfica, ninguém sabia. Não, ia dar a corromper funcionários de tribunal, ia a ler processos que não eram do Benfica. Foi tudo sozinho. Foi. Ele nem mencionava isto em reuniões da direção do Benfica. Não, nunca na vida. E aí espanta-me. Nós, felizmente, acho que nós, sportingistas, ganhámos uns anticorpos aos nossos dirigentes. Que é, fizeste merda, vamos te expulsar de sócio. Exato. Não é? Já temos aqui um mindset muito bom nessas coisas. Infelizmente, os sócios do Porto tiveram que levar na tromba de uma Assembleia Geral. Para perceberem, se calhar não é bem este o caminho. Se calhar eu vir aqui votar num orçamento e levar uns bananos não é bom para a minha saúde. Exato. Não gostei disto. Eles até podiam dizer, eu comecei a desconfiar quando houve aquelas ex-prostitutas a dedicarem-se à literatura. Não sei, podia ser ali mas pronto. Um indicativo. Um indicativo, uma pista, vá. Mas os do Benfica, pá. Sim, mas os do Benfica claramente estão sempre em negação. Mas só se lixam a eles.
Basicamente. Tinha um gajo que decidiu, não, afinal, passados estes 25 anos, ou o que é que foi, de andares aqui a fazer merda, vamos correr contigo. Mas vamos ficar aqui os mesmos gajos que estavam contigo. Certo. Porque mais uma vez agiu sozinho. Eles agem todos sozinhos. O quê? O teu motorista andava com negócios de droga com colombianos. Malandro do motorista. Exato. E fazia os negócios aqui dentro do estádio. Malandro do motorista. De certeza que ninguém sabia. Ninguém. Ele reservava... Estas câmaras de vigilância que estão aqui, pá... Não, ele reservava as salas de reuniões pela surra. Ninguém sabia com o que é que ele se reunia. É que se tu pensares, o grande clique, na verdade, houve dois, para mim, da revolução do Benfica. Foi, deixarem o Pinto da Costa fazer lá um documentário dentro. Certo. Isto é que os ofendeu. E segundo, vir o governo dizer, mas sem nunca provar até agora, que ele roubava dinheiro ao Benfica. Certo. E este foi os cliques. Porque os 20 anos anteriores... não, estava tudo bem. Estava tudo bem. Não havia indícios nenhum. Nada. Faz lembrar nem as negociatas com o BES, nem nada. Nada. Faz lembrar a história da Isabel dos Santos. Não é? Certo. Quando aquilo começou a vir tudo ao... ela fazia isso. Yeah. E depois de repente... ela foi para a Rússia. E agora para o Catar. E o marido dela morreu afogado. Exato. Que coincidência. Bolas. Como é que estas coisas aconteceram? Coitada da senhora. E tiveste várias personalidades. Eu nunca imaginei. O Luís Filipe Vieira também faz parte da corte do Nunca Imaginei. Faz. Não é? Os Álvares Sobrinhos também. Os Álvares Sobrinhos, pronto, esse toca-nos a nós, não é? Esse toca-nos a nós, mas pronto. Toca-nos. Aliás, se formos a ver bem, e há provas disso, não é? E aí também se prova a cena do Benfica, que é no Sporting, iam perguntar ao Salgado se podiam ser candidatos a presidente. Não, ao Ricciardi. Ao Ricciardi e ao Salgado também. Acho que era mesmo ao Ricciardi. Iam à casa deles. Sim. Não interessa. Iam fazer um beijamão. Olha, o senhor não se importa. Acha que eu posso? Exato. Pronto. No caso do Benfica foi o Salgado virou-se para o Vieira e disse: olha, tu vais ser presidente do Benfica. Ainda é mais bonito. É mais bonito, não é? Pronto. É. Pronto. Para nós é, olha, esteja lá, quer. Acha que posso? No caso deles é mais, não, olha, és tu agora, está bem? Yeah. Olha, e levas aqui o Domingos Soares Oliveira, dás-lhe um bom cargo e pagas o casamento da filha. Exato. O BES agradece, está bem? Mas atenção, porque até a União Europeia, é engraçado, as pessoas não fazem esta conexão. A União Europeia interviu sobre isto quando a Troika veio para Portugal. E disse, sim, atenção, não há mais empréstimos de dinheiro a clubes. Parte dos bancos. Yeah. Não é? E o que é que os clubes foram correr fazer? Empréstimos obrigacionistas. 90% ainda hoje do empréstimo obrigacionista que é a compra. A banca. Yeah. Foi mais um subterfúgio, mas isso tipo... inventado pelo Salgado também. Claro. Tinhas que manter o dinheiro a fluir, não é? Não podia ser só com o Banif. Exato. Pensar, rebentaram os dois. Certo. Sendo que o BES rebentar foi o que rebentou com isto tudo. Pronto. Exatamente. Mas depois temos o Luís Filipe Vieira na Assembleia da República, numa CPI, e lhe dizem: você sabe que é o terceiro maior do BES? E eu? Não me diga isso! Não sei o quê, até eu fico mal disposto. Não sabias? Quando ias lá com o teu vice-presidente do Benfica renegociar a dívida,
o gajo não te dizia quanto é que era, dizia-te que era 25€, que tinhas que renegociar, queres ver? Certo. Se bem que para mim é melhor é quando ele diz: então, mas eu tenho ali uns terrenos. Exato. Metes umas placas, chama-se o Zé António da Remax, pá. O gajo trata disto. Vocês têm que ter olho para o negócio, meus amigos. Exato. Olha, e digo-te já, da maneira que isto correu ao Bloco de Esquerda agora, se calhar, sim, como eles até têm já alguma experiência no alojamento local, pá, a coisa fazia-se. E dava para recuperar esse dinheiro, percebe? Realmente, pá, realmente. Acho que sim. Não pensaste nisto, confessa. Não pensei nisto. Mas olha que... Bem pensado. Ponham a malta do Bloco a ir vender os terrenos do Vieira. Ou fazer alojamentos locais para criar renda. Exato. Eles sabem a cena, eles sabem da poda. Enfim. Mas pronto. Vinhamos dissecar porque é que o Sporting foi campeão, pá. E repara bem de onde é que a conversa foi dar ao Bloco de Esquerda fazer alojamento local. A conversa foi dar ao Estado. Pois é, a merda toda. A merda, aqui está tudo ligado. Tá. Isto tem a ver com a cultura do país. Tem a ver com a cultura do país. Eu... Uma coisa. Já disse isto várias vezes. Primeiro, e tu sabes, nós tentámos fazer um partido pirata. Ainda hoje está em semi-stand-by, há de acontecer. Até porque o presidente do movimento cá em Portugal, pá, é um gajo difícil de apanhar. Exato. Por acaso tenho que lhe mandar mensagem. Tenho que lhe mandar mensagem porque ainda no meu jantar de aniversário ele voltou-me a dizer: temos que reunir, temos que conversar. E temos que andar com isto para a frente, pá. Temos que andar com isto para a frente. Pronto, como deves calcular mais uma vez, e tu também o conheces bem, a última vez que eu falei com ele foi o meu jantar de aniversário, tal como no ano anterior. Mas eu vou ser sincero, eu acho que partidos políticos, um gajo que detestam política, pode não resultar. Pode não resultar. Certo. Mas pronto. E agora perdi-me no que ia dizer. Estavas a dizer sobre o Partido Pirata, que tentámos criar o partido. Não resulta. Sim. Por acaso, eu hoje falei sobre isso mesmo. Apesar das múltiplas aproximações para fazermos ligações. Não, inclusivamente fomos convidados pelo LIVRE na altura. Já sei, por causa da cultura. Nós e as pessoas queixam-se dos políticos e daquilo que fazem, mas se cada um olhasse ao espelho, sabia que aquilo que está lá em cima não é mais do que a imagem do nosso que nós temos cá em baixo. Nós queixamos da grande corrupção, mas nós somos o país do faz-me um jeitinho. Sim. Nós queixamos que eles roubam, mas nós somos os primeiros a dizer: deixa ver como é que eu fujo ao imposto. Certo ou errado? É certo, se bem que eu não tenho esses princípios. É uma coisa que me chateia. Eu também não, e chateia-me imenso. Eu sou aquele gajo que não faz o empréstimo para nada, pá. Nem eu. Eu tenho que ter o dinheiro para comprar a pronto. Pronto, eu ainda moro em casa dos meus pais por causa disso. Tem que ver bem o estúpido que eu sou em relação às regras da sociedade. Mas não é? Mas não é ser estúpido, é senso comum. Mas a cena é, ok, há sempre outliers, neste caso como nós. Mas a verdade é, somos o país que tivemos uma série de televisão chamada Fura Vidas. Que, curiosamente era passada no meu bairro. Pronto. Era da Peiga de França. Pronto. E qual era a premissa? Certo. O nome diz tudo. Pronto. Por isso, antes de querermos mudar os políticos, temos que mudar enquanto sociedade. E essa é a parte que a malta ainda não percebeu.
certo? O futebol é a mesma coisa. O futebol no nosso país é só um espelho disto também. E quem diz isto, diz as empresas, por exemplo, com a cena das ajudas de custo. Verdade. Que é a maior fuga ao fisco legal que existe. Yeah. Man, isto era muito simples. Se as empresas fossem obrigadas a pôr no salário base líquido o valor que pagam a toda a gente em ajudas de custo falsas, é verdade. Meu caro, podíamos baixar os impostos à vontade. Pois tranquilo. E nunca mais ninguém falava de recapitalização da segurança social. Exato. Portanto, às vezes é só pensar um bocadinho, quer dizer, não é preciso muito. Agora, antes, e é isso que eu farto de me dizer, antes de se queixarem, olhem-se ao espelho. Olhem-se ao espelho. Mas isso também te leva a pensar em contratos de trabalho precário. Tudo. O governo, se quisesse acabar com isso, acabava com isso de um dia para o outro. Sim. E porque é que não acabam? Porque é chato. E o que me chateia com a ideologia da direita, mais propriamente, tem a ver com isto, que é os ricos a convencerem os pobres que o problema deles serem pobres é dos outros que são igualmente ou ainda mais pobres que eles. Pá, eu aí tenho algumas... Eu acho que estás a falar da direita portuguesa. Porque sim. Tu vais ver o contexto sueco de direita, um Olaf Palmer, não é? Pá, está bem, mas olha lá. E era uma verdadeira social-democracia. Está bem. Vamos lá ver uma coisa. O nosso PSD não é social-democrata. O nosso Partido Socialista também não é socialista. O nosso Partido Comunista Português também não é comunista. Os verdadeiros comunistas é o PCTP, MRPP. Vá lá. Mas também, vamos ser sinceros, chateia-te que o nosso Partido Comunista não seja comunista. Não. Naquela coisa mais radical. A mim não, até acho que tornam-se muito mais simpáticos. Não, eu também não. Estou a dizer isto no sentido em que pá, a nossa direita, sim, pronto, dá-se aqueles nomes, mas vá lá. Mas não é também aquilo. Mas também não é aquilo. Pronto. Não é aquilo, é tipo, lá está, é viveres no medo. Não é? Ai, vêm os fascistas. Não. Os fascistas são fricos. Não é? Yeah. Verdadeiros fascistas, a gente aplicasse a medida que houve nos anos 40, as manifestações no Martim Muniz envolviam a capas 47. Epá, é verdade. Eu sei que não é bonito dizer isto, mas não é? Não. Um bando de miúdos queques não faz um partido fascista. Certo. Eles estudaram todos na Católica. Um bando de malucos. Um bando de malucos que é o que está ali. Não, epá, um rouba-malas, um pedófilo. Eles depois têm grandes votações porque a malta os trata, epá, e as pessoas depois também têm algum discernimento. Mas não são aquilo tudo. Certo. Percebes? Acho eu que é um bocado isto. Eu prefiro não é só isso. Pelos bem identificados. Já te disse isto muito. Não. E sim. É isso com tudo. No futebol, na política. Quanto mais forem livres de dizer o que é que são, melhor, que é da maneira que eu olho na rua e vejo. Ok, é com este que eu não tenho que falar, é com este que eu não tenho. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Ainda bem que te identificaste, que é para um gajo também não se baralhar. Agora, e acho que a democracia é isto. Tu podes ser o que tu quiseres, desde que não faças mal a ninguém. Exatamente, mas é isso mesmo. E muitas das merdas que eles dizem, algumas que depois a comunicação social e os adversários políticos deles aproveitam para extremar, tem sentido.
repara uma coisa, virem dizer assim, olha, uma pessoa para entrar em Portugal tem que apresentar um cadastro. Pá, isso é o que é exigível noutros países. Sim, não, está bem. Mas isso sempre foi. E sempre foi. Sim, mas vai lá dizer isto num debate político. Sou racista. Não, pá, é o mínimo. Mais ou menos. É o mínimo. Não, é o mínimo exigido. Não, certo. Não, o que eu estou a dizer é. Está aqui o meu cadastro, eu venho para trabalhar, estou à procura de uma vida melhor, bem-vindo. Certo. É relativamente sim. Certo, mas isso é o que eu estou a dizer. Agora, o que eu estou a dizer é, mais ou menos, porque é a questão da percepção, mais uma vez. Isso já é feito. Tu podes dizer-me assim, e isso é a razão, que é, o sistema que nós temos atualmente não funciona porque estão não sei quantos em fila à espera de que resolvam o problema deles. Não, seja para correr daqui, seja para ficar. Eu li uma notícia que houve aí um governo que ignorou as regras e deixou entrar não sei quantos mil sem verificar nada. Por causa disso. Lá está. Sim, por causa disso. Mas é altamente irresponsável. Certo, mas aí é o processo Tuga, como tu sabes. É pá, sim, mas não pode acontecer. Mas não pode acontecer. Não, mas isso eu digo já que não é nenhum partido que vai resolver. Porque eu ainda me lembro. Não, nenhum deles. Tem que ser, alguém tem que resolver. Repara, eu ainda me lembro que não foi há muito tempo. Escaparam 5 gajos de uma cadeia e um era argentino, outro era albanês. Segui. Porra, mas nós nem criminosos temos já. Não, e repara, desse grupo, os 2 Tugas foram logo apanhados. Foram logo apanhados, exato. Os outros é que eram profissionais, lá está. Exato. O Tuga, houve um que seguiram a namorada dele, acho eu. Foi. A gente vai seguir. A gente vai seguir a tua namorada, espera. Exato. Básico. É tal merda. Eu às vezes digo isso a brincar, mas com um bocado de certeza. É que nós até a ser maus somos maus. Certo. Não é? Porra, meu. Yeah. Não há nada que a gente seja bom, nem a ser maus. Não, nós somos tão incompetentes. A verdade é esta. Na altura em que houve aqueles atentados todos da Al-Qaeda, não é? De seguida, não é? Foi abaixo as Torres Gêmeas, tiveste o atentado na Atocha, tiveste os atentados de Londres, e nós caímos uma ponto que a gente não fazia manutenção. Exato. Meu, é assustador. Já. Mas pronto, é o país que temos. Isso aí. Que é, mais uma vez, é um espelho da sociedade. Não, nós temos uma cultura tão má, não é? Que andamos a queixar-nos do excesso de velocidade e das mortes na estrada, pois o nosso ministro atropela um desgraçado que está a fazer manutenção de autoestrada. Certo. Não vais mais longe. O Isaltino ainda é presidente da Câmara. Certo. É. Porque depois é aquela conversa do roubou, mas fez. Tá bom. Não, mas o bloqueio é no robô. Devia não ser. É? Devia ser. Ai, robô. Oi, para. Mas não. O Tuga. Sim, mas arranjou-me aqui o canteiro, pá, e aqui a estrada aí perto da minha casa. Resolveu-me lá um problema que eu tinha com o Alvará. The fuck? Portanto, isso é. Mas sim, isto depois traduz-se muito para o futebol, não é? E tens aquelas patranhadas como tiveste agora da eleição da Federação. Não, sou apoiado pelo doutor não sei quantos. E veio o doutor dizer: não, eu não apoiei ninguém, mas a mim. Sim, ao tipo para o baile. Eu só fiz endorse à tua candidatura porque não havia mais nenhuma, está bem? Porque eu não gosto muito de ti. É esse o nosso nível. Infelizmente é. Em tudo. Depois foi-se a fazer guerrinhas entre a Federação e o COP. Certo. Um salta da Federação para o COP, o outro salta da Liga para a Federação.
É uma dança de cadeiras, não é? É. Ainda como no tempo da Câmara de Lisboa, que eles, pronto, agora ganhámos nós, mas a gente vai-vos dar aqui estes lugares de vereadores. Exato. E depois quando a gente perder, não se esqueçam disto, é? Há que repagar o favor. Lá está. Só que a cena é, isto está tão enraizado na nossa cultura e por isso é que às vezes chateio-me quando as pessoas, mas ele não sei o quê. Está bem, e tu? Porque isto está tão enraizado que muitas destas merdas até são feitas de forma estupidamente ingênua. Percebes? Percebo. E dou-te um caso, que é como é que alguém atura um presidente da República que anda a meter cunha. E que faz cair governos para estancar a hemorragia que estava a ser a cunha que ele meteu no hospital. Certo. Sim, ou quando tens uma maioria absoluta estável no país, como era preciso, e depois vem um procurador da República fazer um texto descabido, que depois provou-se ser descabido e esfumaça, não é? Faz cair um governo e depois, quando é entrevistado, ainda diz assim: pá, olha, é a vida. É a vida, agora já está, olha. Já está. Como diria um ex-dirigente do Sporting, não é? Exato. Já está. Já está. Pronto. Pouca sorte. Mas atenção, o Sporting é um grande clube. O Sporting é um grande clube. Sobrevivermos com as secas que a gente sobreviveu. Agora que chegámos a este momento, acho que podemos fazer essa reflexão. Sobreviver a Santana Lopes. A Santana Lopes. O Luís Soares Franco, acho que era. Não era? O Luís Soares Franco. Soares Franco. O Dias da Cunha. Mas o Dias da Cunha era o menos mau. Certo. Tem cura. Certo. O Roquete. E o famoso Projeto Roquete. Na verdade, estes presidentes todos englobam o Projeto Roquete. E finalmente Godinho Lopes. Certo. Se nós sobrevivemos a isso e acabamos por cima, sobrevivemos a qualquer coisa. Certo. Às vezes perguntam, os anos da Troika foram muito difíceis. E eu penso sempre, vocês não sabem o que nós vivemos do Sporting. Vocês não tiveram os presidentes do Sporting que a gente teve, eram piores que a Troika. Exato. Nós já fomos um clube cheio de património e vieram os macacos e venderam tudo. Não convém a ver. Aliás, tão bons, o único que chegou a primeiro-ministro não durou muito tempo. E depois andou a dizer mal das novas oportunidades, quando na verdade ele até conseguiu, de certa forma, o cargo de primeiro-ministro das novas oportunidades também. Exato. Eu agora vou ali para a Europa, vou deixar isto vago. Quem é que temos aí das novas oportunidades? Pode ser Santana Lopes. o homem que em quase todas as eleições não as ganhou. Caiu-lhe no Exato. Era o gajo até que perdia eleições e conseguia os cargos. Exato. Fantástico. Portanto, somos um grande clube. Então, infelizmente agora um bocadinho menos democrático, né? Já que nem sequer há GESA. Pois. E quando temos eleições, a direção decide recomprar as mocks. Exato. E um jogador que depois veio cá só passear. Exatamente. Só para felicitar que foi desgraçado de Sliman. Exato. E que remarca as Gs até aprovar o orçamento. Exatamente. Porque depois temos esta coisa, estamos a viver um momento bom, mas é bom nunca esquecer os momentos que continuam a assombrar. Pois, até porque toda a gente sabe que com esta direção temos de estar muito atentos. Né? Isto é tudo muito giro, estamos a ganhar, está tudo bem,
o Varandas agora vai assinar sempre com o olha, mas eu ganhei os 3 títulos, hein? Em breve has de voltar a ouvir falar em e-voting. Aí é que está, aí é que eu tenho medo. Aí é que nós temos de estar atentos. Isso há de voltar. Isso, vamos lá ver se não é já agora antes do início da próxima época. Aliás, não sei. Quando é que acaba o mandato? Não faço ideia. Porque isto é mas se fosse, tinha que ser agora. É isso, é que os mandatos são de 4 anos, certo? Portanto, pelo menos 2 ele já fez. Este é o segundo. Mínimo. Portanto, quer isso dizer que estamos a meio e ele tem que preparar o iVoting já para a próxima. Portanto, muito provavelmente agora no verão, camuflado no Jornal Sul Sporting ou assim, como foi da outra vez, lembra? Sim, sim. Que até lhe mudaram o nome, deixou de ser iVoting e passou a ser... Voto eletrónico, será? Já não me lembro, mas eles deram-lhe um outro nome qualquer. Que depois lembras-te que a gente viu que foi desenhado por uma empresa que nem sequer renovava certificado. Exatamente. Estava. Nome. Por isso há que estar muito atento, porque... E aqui peço mesmo a todos os sportingistas para estarem atentos, porque não é a altura de baixar a guarda só porque ganhamos uns campeonatos. Sim, há coisas que não podem passar, né? E certo. Eu não quero ver um Sporting com um sistema eleitoral tipo Real Madrid ou Barcelona. Certo. Não sei se veem as novidades desses clubes, mas raramente são bons. Eles ganham muito, não é? Mas também devem dinheiro a toda a gente. Certo. Não, e não é só isso. Eu volto a dizer o mesmo. Que nunca me ponham à frente nenhuma proposta para vender o assado ou para... Não. Isso fora de questão. Isso. No nosso Sporting não pode acontecer. Portanto. Eu acho que esse é o pior cenário de todo. Certo. O problema é que o iVoting vai-te facilitar chegar a esse ponto. Pois, esse caminho tem esse problema, de facto. Isto é o primeiro passo para. Por isso. Mas pronto, é a malta estar atenta e ter-se cuidado. A verdade é. O resto é isto vendo. O resto, o futuro é risonho, desde que a gente saiba dar os passos corretos e podemos até construir a hegemonia do futebol português. Finalmente está no horizonte, na minha opinião. Finalmente está no horizonte, sim. A questão é temos que continuar a ser muito competentes mais 2 épocas. Sim. Pelo menos. E eu acho que pode-se cavar um fosso muito complicado de apanhar no Sporting. Sim, fazer uma campanha minimamente boa na Liga dos Campeões para fazer mais um troll. Eu vou-te ser sincero, eu acho que a certa altura é só entrar na fase de grupo que se os teus adversários não conseguirem fazer isso, o fosso está marcado. Percebe? Isso não tenho dúvida. Portanto, as campanhas boas até da maneira que aquilo está, lá está. Não percebo o que é que os dirigentes do futebol português andam a fazer na UEFA. Para mim também essa bandalheira. Isso sou eu. Certo. Os clubes mais ricos vão continuar a ficar cada vez mais ricos e os outros cada vez mais pobres. Porque não têm hipótese de dar nada. Agora vem Super Mundial. Quem é que vai beneficiar com o Super Mundial? Eventualmente só o FIFA. Certo. Vai vender os direitos por um balúrdio. Vai obrigar os jogadores a irem. Clubes a levarem as melhores equipas.
Mas pronto. E eventualmente os 2 finalistas vão se encher de dinheiro. Certo. Os outros. E os outros? Se calhar não. Vão para lá estragar o início da época. E agora até fala aqui a favor do nosso rival. Para. Eles vão ter que ir fazer o Mundial de Clubes a meio de junho. Certo. O Mundial de Clubes acho que vai acabar em julho já. Ok. Vai abrir uma janela de mercado estranha. Vai haver pouco descanso para o jogador. Certo. E vão ter que ir para uma terceira pré-eliminatória da Champions. Yeah. Vamos ver. Estou como o pote. Vamos ver. Certo. Vamos ver. Agora, se queremos ser justos, então também vamos ter que saber dizer que claramente eles vão entrar numa situação em que estão a competir de uma forma desigual. Certo. Não é? Sim. Porque começam atrás dos outros. Porque começam o campeonato mais cansados, vão logo para uma pré-eliminatória mais cansada. É essencial eles ganharem. Lá está. Sim. E quem diz o Benfica diz o Porto também, porque o Porto também está na Liga. Não. Está no Mundial, mas depois está na Liga Europa direto. Sim, está na Liga Europa direto, mas estou a dizer, está na mesma situação porque tem que jogar a Liga do... Tipo o Mundial, o Super Mundial. Yeah. Sim, mas do mal ou menos, não é? Porque não estragam a época se não forem apurados para as competições europeias. Certo, já tem um apuramento direto. O Benfica claramente corre esse risco. Sim. Basta ali qualquer coisinha. Aquele ano do Jesus, ele é eliminado pelo Abel do PAOK. Sim. Ele foi logo disruptivo para a época toda. Sim. E não estou a dizer que não quero que isso lhes aconteça. Atenção. Tem que ser honesto. Estou a dizer isso. Estou a dizer é que só se o Sporting eu ia estar furioso. Certo. Percebes? Porque é injusto. E já falámos sobre isso. É injusto. Para os jogadores é injusto. Porque lesionam-se mais. Claro. O número de competições hoje em dia é ridículo. É absurdo. Tem que ir às seleções e tem que ir à Liga das Nações e tem que ir ao Mundial e ao Europeu e calma, bem. Pois que ainda há o Mundial nos Estados Unidos, não é? Ainda há o Mundial, pois, claro que há o Mundial nos Estados Unidos. O ano de 2016, claro. É. A gente está safos, porque se lá tiver o Roberto Martins, não vão jogadores do Sporting, não é? Certo, ao menos isso. Já sabes que aí estás descansado. Que ainda só se vai estrear tipo quando tiver 2 épocas de Chelsea. Exato. Mas enfim. Portanto, podes estar descansadinho da vida. Nesse aspecto. Agora, provavelmente, a equipa B do Benfica está desgraçada. Voltou ao Mundial. Certo. Não, mas é complicado. Complicado porque depois isto deixa-nos o ranking na UEFA e qualquer dia até o campeão de Portugal tem que ir a uma terceira pré-eliminatória. A verdade é essa. Não é fixe. Não. O ano passado tiveste o Guimarães fazer uma Conference League brilhante, não é? Tiveste Sporting e Benfica fazerem resultados interessantes. Porto mais ou menos, também já é sofrível, mas estamos a levar uma abada da Holanda e da França. E convinha recuperar esses pontos. Mas vai ser o cenário atual é complicado. Sim, vai ser difícil. Porque a própria Liga dos Campeões está muito mais difícil, não é? Claro. Portanto, tinhas um grupo
4, um era muito difícil, o outro era acessível e havia 2 que iam lá para compor o calendário. Yeah. Agora tens uma espécie de liga, portanto, agora vais levar com 4 ou 5 ou 6 muito difíceis. Yeah. É isso. E depois há os outros que são competitivos. Não sou aqui. Certo. Portanto, não sei. Yeah. Vamos ver. Vamos ver como é que isto corre. E Moraldas, somos bicampeões. Isso. O caminho do tri. Caminho do tri. Vou já mandar reservar mais uma taberna. Yeah. Reserva já aí uma tascazinha para onde fomos tricampeões. Organizamos aí uma jantarada. Jantarada, convidamos a Sofia Oliveira. Certo. Ai. Enfim. Pronto. Voltamos só. Se houver aí novidades espetaculares por parte dele. Sim. Bem, ainda temos o jogo da taça. Hoje temos o jogo da taça. Portanto, para a semana dá de ver episódio. Mas atenção, eu acho que o Di Maria já deu uma ajuda. Certo. O Di Maria já... Já sim, senhor. E vamos lá ver se o Laje não estava a contar ser despedido, não é? Não está sempre a contar que é despedido. E esta coisa do Rui Costa dizer que ele começa a pôr assim na época, se calhar ele vai querer amalucar. Certo. Vamos ver. Vamos ver. Mas sim. Pronto. Depois a gente vai ver nas outras semanas. Tenho certeza que agora, mais uma vez, agora é que a gente tem que estar atento, porque é nestes períodos sem futebol. A gente tem que estar atentos ao jornal do Sporting e às notícias, porque é aqui que começam a surgir os iVotings e tudo mais, e portanto provavelmente até vamos fazer mais episódios regularmente do que fizemos agora até há bem pouco tempo. Se acontecer, também é mau sinal. Também é mau sinal. Mas pronto, vamos ver. Sendo que este episódio hoje é o 192, portanto estamos quase a chegar ao 200. Portanto, no 200 a gente tem que fazer qualquer coisinha. Sim. Mas pronto, logo se vê. Não sei o que é que a gente faz. Alguma ideia a surgir? Sim. Olha, ou se quiserem, maltinha, podem escrever comentários ou mensagens para nós, ou whatever. Ideias para o episódio 200. Olha. Chutem ideias que a gente gosta de ouvir. Ponto. Posto isto, já que já estou nesses lembretes. Importante. Porque é importante para que a gente possa crescer o podcast. Likezinho, ok? É também comentarem. E depois o resto já sabem, partilharem com quem acham que também deve gostar disto. E pronto. Acho que é isto. E subscreverem também. Já agora, até porque eu, por acaso, estava aqui a olhar para as estatísticas e 94% das pessoas que ouvem os nossos episódios regularmente não estão subscritos. Pá, é só porque se subscreverem, recebem alertas quando o episódio sai, é mais fixe. E não pagam nada. Juro. E não pagam. Portanto, nós temos aqui um princípio que é não cobramos nada a ninguém. Estes 94,6% se subscrevessem, pá, era do caralho. Só, mais nada. Só. Pronto, está feito. Para a semana a mais um título para festejar. Esperamos nós. Por isso, até para a semana. Até para a semana.